Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou resolver as questões de raciocínio lógico do concurso do INSS 2016 para o cargo de analista. A banca desse concurso foi a Sebrasp, que é a antiga CESP. As primeiras duas questões elas têm um texto básico que diz o seguinte: uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de idade foi dividida nos seguintes dois grupos. Grupo A, aqueles que já sofreram infarto, totalizando 400 pessoas, e o grupo B, aqueles que nunca sofreram infarto, totalizando 600 pessoas. Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética, ou fumante, ou ambos, diabética e fumante. E a população do grupo B é constituída por três conjuntos de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram, são os não fumantes. Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos. Item 46. Se, no grupo B, a quantidade de fumantes for igual a 20% do total de pessoas do grupo e a quantidade de ex-fumantes for igual a 30% da quantidade de pessoas fumantes desse grupo, então, escolhendo-se aleatoriamente o indivíduo desse grupo, a probabilidade de ele não pertencer ao conjunto de fumantes nem ao de ex-fumantes será inferior a 70%. As opções são certo ou errado. Bom, como a gente viu no texto base, o grupo B ele é dividido em três conjuntos, que é o de fumantes, de ex-fumantes e o de não fumantes. A questão nos diz que o conjunto de fumantes corresponde a 20% do total, o conjunto de ex-fumantes ele corresponde a 30% do total de fumantes, então é 30% de 20%, que dá igual a 6% do total do grupo B. Então, o conjunto de não fumantes vai ser o resto, que seria 100%, que é o total do grupo, menos 20% de fumantes, menos 6% de ex-fumantes, totalizando 74%. Como 74% é maior do que 70%, então o item está errado. Item 47. Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes. As opções são certo ou errado. Bom, a gente pode representar essa situação através de um diagrama de Venn, já que a gente sabe que as pessoas do grupo A elas podem apresentar duas características, que é de ser fumante ou de ser diabética. O texto base nos fala que o grupo A é composto por um total de 400 pessoas e a questão nos fala que os fumantes correspondem a 280 pessoas e as diabéticas correspondem a 195 pessoas. Daí, se a gente somar 280, que corresponde às pessoas fumantes, mais 195, que corresponde às pessoas diabéticas, nós obtemos 475 pessoas, que é maior do que o total de 400 pessoas do grupo A. Isso acontece porque quando nós somamos os fumantes, também estão incluídas pessoas diabéticas. E quando a gente soma as pessoas diabéticas, também estão incluídas pessoas que são fumantes. Então a gente acaba somando as pessoas que são fumantes e diabéticas duas vezes. Então, se a gente retirar dos 475 as 400 pessoas do grupo, nós obtemos 75 pessoas, que correspondem exatamente às pessoas que têm ambas as características, que são fumantes e diabéticas. Daí, se a gente pegar 195, que corresponde às pessoas diabéticas, e subtrair 75, que corresponde às pessoas que são fumantes e diabéticas, a gente chega num total de 120 pessoas, que corresponde exatamente às pessoas que são diabéticas e não são fumantes. Que no nosso diagrama é representado por essa área aqui. Logo, o item está certo. Os últimos três itens se referem à lógica proposicional, e o primeiro deles é o item 48, que diz o seguinte: considerando-se as proposições simples, Cláudio pratica esportes e Cláudio tem uma alimentação balanceada, é correto afirmar que a proposição Cláudio pratica esportes ou ele não pratica esportes e não tem uma alimentação balanceada é uma tautologia. As opções são certo ou errado. Bom, chamando de P a proposição Cláudio pratica esportes e de Q a proposição Cláudio tem uma alimentação balanceada,
Então, a proposição que a gente quer analisar é a expressão P ou não P e não Q. Para isso, a gente vai construir a tabela verdade dessa proposição, que é composta pelas expressões P, não Q, não P e não Q, e a expressão principal que é P ou não P e não Q. Como nós temos duas proposições base, que são as proposições P e Q, essa tabela verdade deveria ter 4 linhas. Mas como a gente quer apenas verificar se a nossa expressão principal é uma tautologia, então eu vou apenas verificar se é possível atribuir valores para as nossas proposições base, de modo que a nossa proposição principal seja falsa. Daí, para que a expressão como um todo seja falsa, como nós temos o conectivo ou, nós precisamos que a proposição P seja falsa e que a expressão não P e não Q também seja falsa. Então, nós atribuímos o valor de falso para a proposição P, consequentemente, a proposição não P tem que ser verdadeira. Daí, não P sendo verdadeira, como nós temos o conectivo I, para que a expressão não P e não Q seja falsa, a gente precisa atribuir à expressão não Q o valor de falso. Dessa forma, a expressão não P e não Q também será falsa. Por fim, como a proposição P é falsa e a proposição não P e não Q também é falsa, então nossa proposição principal também vai ser falsa. Logo, ela não é uma tautologia e o item está errado. Item 49. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante, representa uma proposição composta. As opções são certo ou errado. A única coisa que a gente precisa saber nessa questão é que o logo ele é equivalente ao se então. Então a gente poderia reescrever essa oração da seguinte forma: se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. Dessa forma, essa expressão representa uma condicional, que é uma proposição composta. Logo, o item está certo. Item 50. Supondo que P seja a proposição simples João é fumante, que Q seja a proposição simples João não é saudável e que P implica Q, então o valor lógico da proposição João não é fumante, logo ele é saudável, será verdadeiro. As opções são certo ou errado. Pelos dados da questão, a proposição João não é fumante é igual a não P, e a proposição João é saudável é igual a não Q. Então, o que a gente quer é avaliar o valor lógico da proposição não P implica não Q. Para isso, a gente vai construir uma tabela verdade com todas as proposições envolvidas, que são P, Q, P implica Q, não P, não Q e não P implica não Q. Como nós temos duas proposições base, que são P e Q, então nossa tabela terá 4 linhas. Daí, atribuindo todas as valorações possíveis para P e Q, nós sabemos que apenas quando P é verdadeira e Q é falsa, a proposição P implica Q é falsa. Já nos demais casos, ela é verdadeira. Porém, como a questão supõe que P implica Q, ou seja, que essa proposição é verdadeira, então nós não podemos considerar o caso em que ela é falsa, e portanto nós temos que excluir essa linha da tabela verdade. Passando agora para o restante da nossa tabela, a gente sabe que a negação de uma proposição deve possuir o valor lógico oposto ao dela. Então, se P é verdadeira, não P é falsa. Assim como se Q é verdadeira, então não Q é falsa. E assim sucessivamente. Daí, nós vemos que na terceira linha, não P é verdadeira e não Q é falsa. Logo, a proposição não P implica não Q é falsa. Já nos demais casos, ela é verdadeira. Então, dessa forma, a gente viu que o valor lógico de não P implica não Q pode ser verdadeiro ou falso, e, portanto, o item está errado. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado alguém, e qualquer coisa podem deixar suas dúvidas ou sugestões de melhoria nos comentários aí abaixo. Valeu!